Que a Idade Média é uma das épocas mais lembradas por nós, isso não é segredo. As peculiaridades da época, junto ao rígido padrão de vida medieval, muitas vezes nos fazem pensar como teria sido viver naquela época, ou simplesmente eu teria sobrevivido lá? Pelo menos eu já pensei bastante nessa ideia. Mas hoje iremos falar de um outro ponto muito curioso da Idade Média: a moda. Eu sou a Eremita e convido você a viajar de volta ao mundo medieval. Antes de começarmos a falar sobre a moda, primeiro precisamos nos situar conhecendo um pouco do contexto histórico da época. A Idade Média começa ali no século IV e vai terminar bem no comecinho do século XV. E vai se dividir em dois períodos. O primeiro, a Alta Idade Média, quando o feudalismo ainda era o sistema de produção, e depois a Baixa Idade Média, fim do feudalismo e a ascensão da burguesia. Essa divisão para a moda foi um grande divisor de águas, uma vez que na Alta Idade Média a influência da igreja é bem mais forte do que na Baixa Idade Média, influenciando diretamente no grau de detalhes e cores nas roupas dos católicos medievais, tendo por base a modéstia, sempre evitando a ostentação e a extravagância. Muitos historiadores consideram que o início da moda se deu ainda na era medieval, especificamente no século XII. Isso porque a moda na época não era homogênea, sendo dividida tanto entre as nações quanto entre as classes sociais de determinada região. A composição base de uma vestimenta, tanto para homens quanto para as mulheres da Alta Idade Média, era constituída por uma túnica de linho ou de algodão, sobreposta por outra túnica mais grossa, ajustada por um cinto. A posição do cinto dependia do gênero. Para os homens, era colocado na linha da cintura, enquanto para as mulheres, logo abaixo do busto. As classes mais altas faziam uso de mantos longos e pesados, adornados com peles de animais, brocados, sedas ou tecidos dourados. Já os camponeses e servos, eles iriam utilizar túnicas mais leves que facilitassem a movimentação durante o trabalho. Na era medieval, foi introduzido o uso de um sapato muito peculiar e muito conhecido, o chamado apolene, que é um calçado de ponta fina alongado, tanto para homens quanto para as mulheres, que não tem distinção nenhuma de gênero. O tamanho da ponta ia depender de acordo com a classe social da pessoa. Quanto maior a ponta do sapato, mais alta é a classe do indivíduo. Como sabemos, a Igreja Católica foi grande influência na Idade Média e eles eram contra o uso das polaines, porque o tamanho do sapato acabava por atrapalhar na hora de se ajoelhar para rezar, e aí não permitia que as pessoas rezassem da forma correta. Então, acabavam que esses sapatos eram até intitulados como garras do Satã. Os vestidos longos antes mencionados, que podiam chegar até o chão, costumavam apresentar também gola alta ou canoa, mangas simples e ajustadas aos braços, cortes da saia amplo e podiam ser forrados com pele. Após a disseminação da peste bubônica, a moda foi profundamente afetada e as pessoas passaram a se vestir agora com mais extravagância, trajando peças e acessórios cada vez mais elaborados. A bainha subiu um pouco, as mangas e os debruns passaram a ter barras bordadas e a silhueta se ajustou ao corpo. Antes era completamente reta e agora se tornava um vestuário mais interessante. É importante mencionar a roupland, que nada mais é do que o vestido medieval que traça o imaginário popular, aquele vestido com as mangas longas e os punhos extremamente largos, utilizados principalmente pela nobreza. No fim do século XII, as mulheres começaram a utilizar a crespine, junto à babette, que era uma faixa de tecido usada na horizontal das têmporas, junto a uma touca, porque se você utilizasse apenas a crespine, o ato poderia ser visto como imoral. E outra variedade de acessório era o véu de linho semicircular, que era dobrado emoldurando o rosto. O cabelo era um símbolo importante na Idade Medieval, e a mudança de penteados tanto indicava a mudança dos estados sociais quanto as mudanças dos estados civis. De maneira geral, as mulheres solteiras tinham maior liberdade para mostrar o seu cabelo e utilizar diferentes penteados e diferentes adornos. Já as mulheres casadas ou dedicadas à vida religiosa não poderiam mostrar o cabelo de maneira nenhuma, porque o ato de mostrar o cabelo era visto como desnecessário e desrespeitoso. Além disso, outro aspecto que está muito enraizado nos nossos conhecimentos gerais medievais é aqueles chapéus cônicos que são utilizados e também
junto àquele véu, parecendo uma grinalda descendo. Então, esses aí eram um dos chapéus utilizados na época. E como vocês podem ver na imagem, existem diversos tipos. Em todas as imagens eu vou colocar diversas variedades e cada um deles tem um nome específico. Sendo que nas imagens que eu encontrei de pinturas, os mais utilizados eram os formatos em chifres e o cônico. Saindo um pouquinho da moda e abordando um pouquinho mais sobre o padrão de beleza, como podemos ver nas imagens aí que estão rodando desde o início do vídeo, vocês podem perceber que o padrão era ter a fronte alta, ou seja, a testa ser bastante grande. Então, para isso, elas tanto deixavam as sobrancelhas finas, ou então sem nada, e raspavam o início do cabelo para que a testa ficasse projetada maior ainda. E com esse último fato, a gente termina os detalhes sobre a indumentária feminina. Ao fim dessa idade medieval, a gente vai entrar no resgate aos valores modestos da Igreja Católica que haviam sido um pouco mais deixados de lado. Então essa foi a nossa viagem histórica de hoje pela moda medieval. Eu dei uma ênfase maior aí nas roupas femininas porque elas eram mais requisitadas de maneira geral, eram as que mais nos chamam a atenção. Mas se vocês preferirem também posso fazer a respeito da indumentária masculina. Então se gostaram, já deixem seu like, se inscrevam no canal e as fontes utilizadas para a pesquisa estão todas aí na descrição do vídeo. Bye bye!